Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série Criação de Formulários. Essa é a nossa aula número 21 e nessa aula eu estarei mostrando como é que você pode encontrar um número ímpar ou um número par utilizando os nossos códigos em PHP. Tá? Mas para que isso aconteça, seguindo já a nossa regrinha, nós estaremos trabalhando em cima de formulários. Então eu vou criar um formulário aqui juntamente com você e aí darei o nome frm achar par ímpar. Então esse aqui é o nosso nome do formulário, tá? Eu deixei essa parte aqui mais ou menos adiantada para poder ganhar um pouquinho de tempo, tá bom, pessoal? Então se precisar é só pausar o vídeo, copiar esse pedaço aqui e dar uma sequência. Então vou colocar aqui um action. O action vai ser achar.php, quer dizer, no action você vai definir o destino dos dados do formulário. Então o destino desses dados será o arquivo achar.php. Daqui a pouco nós vamos criar esse arquivo. O método para fazer o envio desses dados será o método post, como sempre. E aqui eu vou colocar um campo, só que antes vou fazer assim, ó, insira um número. E aqui eu vou colocar o campo input type, vai ser do tipo texto. O nome desse campo vai ser número. E aí finalizando, e aqui embaixo eu vou colocar o nosso botão. Então input type submit. O valor desse botão vai ser enviar, tá bom? Então assim finalizamos aqui o nosso formulário. Então nesse momento você dá uma pausa no vídeo, copia essa parte aqui todinha, tá? E aí depois que você terminar de copiar, você despausa o vídeo e continua. Vamos lá. Eu vou salvar esse arquivo, Ctrl S para salvar esse arquivo, eu vou colocar o nome de formulário, underline, não, vou colocar tudo junto, vai, form21, é melhor, né? E assim a gente vai acompanhando os nossos vídeos. Form21.php. Esse vai ser o nome do arquivo do nosso formulário, tá? Form21.php. E aí você vai salvar esse arquivo. Lembrando que é sempre interessante deixar o AMP Server em execução, pois através do AMP Server é que nós conseguiremos visualizar esse arquivo PHP no navegador. E agora que nós já temos o nosso formulário pronto, nós vamos criar o nosso arquivo chamado de achar.php. Então, Ctrl N para criar o novo arquivo, colocar aqui os delimitadores da linguagem PHP, e aqui eu vou colocar um comentário como sempre também, aula 21. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma variável que vai receber o valor que está vindo desse campo aqui, ó. E aí nós temos que ver qual é o nome desse campo. O nome é número. Então, vou criar uma variável aqui PHP, vou chamar também de número. Pode ser outro nome? Pode ser N de número, tá? Que é igual. E aqui pelo nosso amiguinho método post, a gente vai pegar o dado que virá desse campo aqui, ó, chamado de número. Então, só comparando. Nós temos aqui um campo com o nome número. Quando eu apertar o botão enviar, os dados que eu colocarei nesse campo serão enviados para um arquivo chamado de achar.php. Tá? O arquivo achar.php vai receber esses dados e vai guardar dentro da variável n. Tá? Então a variável n está recebendo pela variável de ambiente, né, do PHP, o que vem do campo número. E aqui eu vou fazer a impressão dele. Echo número passado. E aí o ponto para poder concatenar o nosso texto com a nossa variável. Vou colocar um ponto e uma quebra de linha aqui para finalizar. Então até esse momento nós estamos pegando
o que está vindo do campo número e estamos guardando dentro da variável n. Aqui nós estamos, através do comando echo, imprimindo o texto número passado. O ponto aqui é para você poder fazer a ligação desse texto com a variável. E este ponto para fazer a ligação dessa variável com a nossa quebra de linha, que é um comando HTML. Tá bom? Feito isso, você vai salvar esse arquivo apertando Ctrl S. O nome desse arquivo tem que ser achar.php. Então, eu estou salvando esse arquivo com o nome de achar.php. Clicamos em salvar. Por que tem que ser achar.php? Porque aqui no nosso formulário, no Action, nós definimos que o arquivo que vai receber os dados do formulário se chama achar.php. Tá? Então, eu coloquei o nome de achar.php porque o Action está apontando para esse arquivo. Agora você vai executar o AMP, né? Deixa eu só colocar o AMP Server em execução. E aí, enquanto ele está aqui carregando, enquanto ele está sendo iniciado, espera um pouquinho. E aí, daí a pouco, a gente vai para o nosso navegador e passaremos então a acessar esse arquivo e ver o que vai acontecer com ele. Só esperar um pouquinho. Já está quase pronto. Eu venho no navegador e aqui eu digito localhost /site. Site é a pastinha que nós estamos usando desde o começo da nossa série, ok? Então, se você acabou de pegar esse vídeo e não está entendendo o porquê de ter colocado localhost /site, você volta para o nosso primeiro vídeo ou para os primeiros vídeos e comece a acompanhar a nossa série do início, né? Então, aperto o Enter. E agora eu faço o seguinte. Agora, eu venho aqui no arquivo form21, dou um clique em cima dele, e aqui ele está pedindo, ó, insira um número. Vou colocar um número, por exemplo, 23, e vou clicar em enviar. Você pode ver que o número que eu coloquei naquele campo de formulário foi passado para um arquivo chamado achar.php. Ele recebeu, guardou na variável, a variável é a variável n, e aí, logo na sequência, nós imprimimos aqui através do comando echo, né, um texto que é o número passado, mais a nossa variável e mais uma quebra de linha. Eu fiz isso porque depois de imprimir esse texto, eu quero colocar também outros detalhes, tá bom, pessoal? Então, vamos lá continuar. O propósito do nosso vídeo é encontrar um número que é par e encontrar um número que é ímpar, tá bom? Para fazer isso, nós estaremos utilizando o comando if, né? A estrutura condicional if ou else. Deixa eu dar só uma pausa aqui rapidinho. Cadê? Espera só um pouquinho. Prontinho, já estou de volta. Então nós vamos fazer o seguinte, através do if nós vamos testar o valor dessa variável, tá bom? E aí através desse teste, tem como a gente saber se ela é par ou se ela é ímpar. Quer dizer, tem como saber se o número nessa variável é par ou ímpar, tá bom? Vamos fazer assim, se a variável n é dividido por 2, se o valor da variável n for dividido por 2, né, e sobrar um valor igual a 0, só que peraí, Fábio, não pode ser essa barrinha, né? Nós temos que utilizar, pessoal, um operador um pouquinho diferente. Esse operador, ele se chama módulo. Aí deixa eu explicar um pouquinho sobre esse operador chamado de módulo. Ele é mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui o valor 10, né? E aí eu faço uma divisão por 2, tá? Essa divisão, ela vai resultar no número 5 e não vai sobrar nada, tá? Não vai sobrar nada. Então, 10 dividido por 2 dá 5 e não sobra nada. Se eu colocar assim, por exemplo, 11 dividido por 2, né, eu posso dar 5 para cada, que vai dar 10 e vai sobrar 1. Tá? Ok? Então, esse operador chamado de módulo, ele faz justamente isso. Ele não vai achar esse valor aqui, o resultado. Ele vai encontrar o resto da divisão.
Tá bom? Então a gente vai pegar, por exemplo, um número quebrado. Exemplo, 13. Não é quebrado, né? É um número que na verdade é ímpar. Quando eu faço a divisão por ele, olha lá, estou dividindo o número ímpar por 2. O que vai acontecer aqui? Eu posso, ao dividir 13 por 2, encontrar o número 6, certo? E vai restar quanto? Resta 1. Né? Se multiplicarmos 2 vezes o 6, né? Ou melhor, né? Se eu fizer assim, ó, 6 vezes 2 dá 12, com mais 1 dá 13. Tá? Então, o nosso operador de módulo ele faz isso. Fazendo mais um testezinho aqui. Exemplo, eu coloquei aqui o valor 7, dividindo ele por 2 também. De novo, valores baixos para a gente poder fazer com facilidade. Se eu dividir 7 por 2, vai dar 3 para cada e vai sobrar 1. Ok? 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 dá 7. O operador módulo, como eu já falei lá no começo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o resto da divisão. É aquilo que sobra da sua divisão. Tá bom? Então, se eu utilizar o módulo, ó, 7 dividido por 2, quanto que vai sobrar? Vai sobrar 1. Tá? Se sobrar 1, aí nós sabemos que isso aqui é ímpar. E se de repente, vamos fazer aqui mais um teste. 6, utilizando o módulo, né? Que seria o 6 dividido por 2. Vai sobrar 0. E se sobrar 0, dá para saber que o resultado é par. Tá bom? Que o número é par. Então a gente veio aqui, ó, nessa parte, lá, se o valor da variável n dividido por 2, né? Restar um valor igual a 0, então eu falo assim, ó. Echo, esse número é par, tá bom? E se não, echo, esse número é ímpar, tá bom? Então esse é o nosso teste. Se o valor da variável n dividido por 2 for igual a 0, esse número é par. E se não, esse número é ímpar. Então, já está feito aqui o nosso teste. Eu vou salvar esse arquivo apertando Ctrl S. Aí eu volto para o navegador e aperto F5. Ele pergunta se eu quero reenviar os nossos dados pelo formulário. E eu clico em continuar. Então tá aí, ó. Esse número é ímpar. Tá bom? Então voltando aqui na setinha, vou colocar agora o número 4. Um número pequeno. Cliquei em enviar. 4 é par. Aí a gente pode fazer o teste aqui para tirar essa dúvida, se caso existir. Né? Imagina que eu tenho 4 balas aqui. E aí eu quero dividir com 2 pessoas. Certo? Vai dar 2 para cada e não vai sobrar nada. Tá bom? Vai sobrar 0, né? Então, se sobrar 0, vai ser o quê? Par. Agora aqui de novo. Vou fazer outro teste. Se de repente eu tenho 5 balas, aí eu quero dividir com 2 pessoas. Vai dar 2 para cada e vai sobrar quantos? 1. Se sobrar 1 é o quê? Ímpar. Tá legal? Então, vamos fazer esse teste aqui, ó. Voltando. Eu já fiz com o valor número 4. Vou fazer com 5. 5. Vou enviar. Ó, 5. Esse número é ímpar. Ok? Então você pode ver que é muito fácil você encontrar um valor par ou ímpar através do operador de módulo. Tá? Lembrando que o operador de módulo ele encontra o resto da divisão. Então, se eu dividir qualquer valor por 2 utilizando o módulo, vai vir o quê? O resultado da divisão? Não. Vai vir aquilo que sobrou da divisão. Tá? Vai vir apenas o resto. Então, eu espero que você tenha conseguido encontrar o valor par ou ímpar, tenha entendido essa parte, tá ok? Se você puder, deixe um comentário lá embaixo do nosso vídeo. Esses comentários ajudam bastante a gente também. E mostra também que você está vendo o nosso vídeo, que você está aprendendo. De repente você ficou com alguma dúvida, aí você manda lá no comentário, porque isso pode ser muito útil para a gente também. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa lá o seu joinha e aí
Vamos esperar agora o nosso próximo vídeo, né? A nossa videoaula número 22. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até lá!